apresentação pictórica deixava de existir como uma coisa bela para ser. A sua principal finalidade era recordar aos fiéis um dos exemplos de poder e da misericórdia de Deus. Tudo isso e um pouco mais agora no Explorando o Mundo da Arte. O Império Romano tinha também, como os egípcios, a cultura de cultuar os mortos. Eles tinham um culto aos mortos que chamavam manes, assim como os egípcios. Eles faziam figuras de cera dos seus parentes mortos para guardar. E havia uma festa que chamava Parentalia, que eles saíam pelas ruas usando máscaras de cera das pessoas dos seus parentes mortos que já haviam morrido. Assim como os egípcios que tinham a cultura de cultuar os mortos. Para entendermos um pouco do Império Romano, do que foi o Império Romano e da arte romana, a gente precisa entender os períodos do Império Romano que aconteceu. Logo que eles tiveram a sua vitória sobre a Grécia, houve 3 períodos importantes em Roma. Para a gente entender os períodos romanos, eles começaram em 3. Foram 3 períodos. Primeiro a gente vai falar da monarquia, que era onde os reis imperavam e eles eram considerados como deuses. E era onde se tinha uma economia muito rica, a mulher tinha um papel importante assim como os homens. E nesse momento eles tiveram bastante influência da cultura etrusca e da cultura grega. Então a arte nesse período teve essa grande influência grega e também da cultura etrusca. No próximo período, que é o período República, eles vão ter uma vitória sobre a Grécia. Então eles absorvem toda a cultura da Grécia, toda a arte da Grécia. E assim, com poucos gregos que ficaram, eles começaram a absorver toda a cultura e os gregos que ficaram começaram a ensinar tudo o que eles sabiam sobre a arte grega. E nesse período a gente vai ter a arte greco-romana, que é o período República do Império Romano. E foi ainda nesse período em que
eles fizeram várias cópias das esculturas gregas, pois a Grécia, ela fazia muitas esculturas em mármore. Só que como havia muitas guerras, eles começaram a derreter, bronze. Começaram a derreter esse bronze para fabricar armas. Então houve uma perda muito grande. E aí os artistas romanos fizeram cópias porque eles admiravam, eles adoravam a arte grega. E nesse período, então, eles copiam, fazem cópias da arte grega também. É o arquivo que a gente tem hoje da arte grega. Como eu disse no outro vídeo, a maior parte da arte grega a gente tem em cópias da arte, cópias que os romanos fizeram da arte. Aí logo a gente vai ter o período que a gente chama de Império Romano, que é onde veio o imperador César, e logo mais também teve mais 4 dinastias de imperadores, que é onde já se inicia a perseguição contra os cristãos. Nessa época a arte ela começa a sofrer o impacto dos cristãos. Agora a gente vai falar um pouco da arte nesses períodos. A arte romana herdou a praticidade dos etruscos e a perfeição dos gregos e o padrão de beleza também dos gregos. Então aquela perfeição toda que os gregos tinham para fazer uma obra de arte, a Roma também herdou isso deles. Assim como os gregos, os romanos também fizeram grandes construções. Só que a diferença é que os gregos eles não usavam as construções para o público, para o povo. Eles usavam só como templo. Agora os romanos eles faziam as construções para o povo usar. Então havia muitas competições, muitas guerras dentro do Coliseu. O próprio Coliseu é uma construção em que Roma ela utilizou muito para isso. Então as construções de Roma, eles utilizavam ela dentro para fazer suas atividades. Ao contrário da Grécia, que não usavam as construções, não usavam os templos, era somente para a contemplação dos deuses. E Roma, ela elevou o nível da construção. Os gregos precisavam de uma base em solo para poder fazer suas construções de templos que o povo poderia utilizar. Já os romanos, eles criaram o arco e abóbodas que pudessem sustentar uma construção. E assim foi feito o Coliseu. E a gente pode ver também que o Coliseu, nas camadas dele, tem também as 3 colunas da Grécia, a jônica, a dórica e a coríntio. Então eles utilizaram essas colunas, criaram os arcos para poder sustentar uma construção sem precisar de uma base para que ela fique sustentada. E numa réplica de como era o Coliseu, havia várias esculturas contando histórias de guerras, de feitos, várias histórias de vários imperadores que passaram pelo Coliseu. Os romanos, criaram também a língua do latim, então era essa a língua dos romanos. Dentro da pintura romana, no comecinho, houve
4 estilos diferentes de pintura. O primeiro chama incrustado, que foi, eles copiavam a textura de mármore na parede. Por exemplo, eles copiavam os tijolinhos de mármore como se aquela parede fosse feita de tijolinhos de mármore, mas não, era só a pintura mesmo. Eles copiavam esse efeito na parede para parecer que ela era feita de mármore. Esse foi o estilo incrustado. Logo depois, teve o estilo arquitetônico, que eles copiavam construções, eram efeitos construtivos. Por exemplo, eles faziam uma janela na parede, faziam toda uma paisagem, dando um efeito como se tivesse uma janela naquela parede, dando esse efeito na pintura da parede. O terceiro estilo é o enfeitado, que tem toda uma ilusão de ótica dentro daquela pintura. Então, utilizando aquele efeito construtivo na parede, como se tivesse uma janela, uma porta, e dando um efeito como se você estivesse vendo uma paisagem. É bem parecido com o arquitetônico, porém o arquitetônico não tem essa ilusão de ótica que tem no enfeitado, que dá uma questão de realidade, realmente parece com aquilo. E o quarto estilo é o intrincado. Eles juntaram esses outros 3 e formaram um só. Então, eles pegaram as pinturas e começaram a usar esses 3 estilos. Então, eles começam a usar os efeitos de mármore, a janela, a paisagem e principalmente a ilusão de ótica de profundidade. Então, parece que já tem um pouco de perspectiva e um pouco de profundidade nesse momento aí de pintura dos romanos. Ainda dentro da pintura, os romanos inovaram no conceito de pintura. Por quê? Eles começaram a fazer mosaicos e eles acreditavam que esses mosaicos eles durariam muito mais do que a pintura, do que a própria pintura na parede. Então eles pegavam pequenas peças coloridas e encaixavam até criar um desenho. Então, com esse efeito de mosaico, eles começaram a montar com essas pequenas peças várias pinturas. Essas pinturas eram feitas com temas de cotidiano, do dia a dia, várias batalhas, grandes feitos, e eles utilizavam de muito realismo. Então a arte romana tem muito realismo dentro dela. Eles faziam também os olhos grandes para dar uma expressão dentro da pintura, dentro da imagem que eles estavam querendo criar do ser humano, para dar uma impressão de expressão, de sentimento naquela pintura. E também muito realismo, muito realista dentro das pinturas gregas. Desculpa, romanas. Aí dentro da escultura, eles faziam as esculturas do mesmo estilo grego. As esculturas, elas eram feitas assim como os romanos faziam. Tinham o seu ideal de beleza. Porém, dentro da escultura romana, eles tinham o realismo,
o realismo puro mesmo, aquele que é colocar o que é realmente, o que eu tô vendo de verdade, não só o ideal que deveria ser. Nisso, os romanos eles faziam esculturas até de idosos, crianças, jovens. Por quê? Porque eles colocavam o realismo dentro da escultura. Então, o corpo da escultura ela é toda ideal, como eles imaginavam que deveria ser. Já o rosto não. O rosto era todo realista, tinha uma porção de realismo muito grande. Então, se a pessoa tinha alguma ruga, algum sinal de expressão, então dentro daquela escultura também ia ter esse realismo, esse sinal de expressão, essa ruga que a pessoa tinha. Essa era a escultura romana. E assim, a escultura greco-romana, né, que a gente fala, porque tem a parte grega e tem a parte romana que eles colocavam. E também foi nesse momento em que eles copiaram, fizeram as cópias das esculturas gregas, né, para não perder aquela arte, já que eles gostavam muito, admiravam muito a arte grega. Tudo que não fosse estritamente relevante era melhor ficar de fora. Uma vez mais, as ideias de clareza e simplicidade começavam a superar as ideias de imitação fiel. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema. Só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. O mundo da arte é algo muito curioso e que precisa ser explorado. E para o nosso próximo vídeo, vamos explorar a Idade Média. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça, eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação. Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte
e gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!